Entre a verdade e a imaginação, a gente escolhe uma boa história. Conta outra. Em um prédio comum, alguém começou a receber bilhetes com segredos que ninguém deveria saber. O primeiro bilhete apareceu numa segunda-feira de março. Dona Fátima, moradora do 302, encontrou debaixo da porta quando voltou do mercado. Um papel branco, dobrado ao meio, sem envelope, sem remetente. A letra era pequena, firme, escrita com caneta preta. Dizia apenas: "Sua filha ligou 3 vezes no sábado. Você não atendeu nenhuma." Dona Fátima sentiu o sangue gelar, porque era verdade. E ela não tinha contado isso para ninguém. Na quarta-feira, foi a vez do casal do 505. O bilhete dizia: "Vocês não se falam há 11 dias. O silêncio do 505 é mais alto do que pensam." Marcos e Renata se olharam em choque. Fazia exatamente 11 dias que dormiam de costas um para o outro sem trocar uma palavra. Mas como é que alguém sabia? As paredes de um prédio em Belo Horizonte não são tão finas assim. Ou são? Na sexta, o porteiro, seu Geraldo, encontrou o dele grudado no vidro da guarita. "Você viu tudo o que acontece nesse prédio nos últimos 8 anos, mas nunca viu o que aconteceu no 704. Em 2 semanas, 14 apartamentos receberam bilhetes. Cada um continha um segredo que o morador jurava não ter compartilhado com ninguém. Coisas pequenas, cotidianas, mas perturbadoramente íntimas. A hora exata em que alguém chorava no banheiro, a frequência com que outro verificava o celular do cônjuge, o número de noites que uma viúva deixava a TV ligada só para não dormir no silêncio. Nenhum bilhete era ameaça, nenhum pedia dinheiro, nenhum dizia: "Eu sei quem você é", no tom agressivo de quem quer chantagear. Era pior que isso. Os bilhetes diziam: "Eu sei quem você é", no tom calmo de quem simplesmente observou. A síndica do prédio, Cláudia Novaes, 44 anos, advogada, convocou uma reunião de emergência no salão de festas. Compareceram 22 dos 30 moradores. O clima era de tribunal. "Eu vou ser direta", disse Cláudia, de pé, com os bilhetes espalhados sobre a mesa. "Alguém neste prédio está invadindo a privacidade de todos, e eu quero saber quem." O silêncio que se seguiu tinha o peso de uma acusação. Porque num prédio, quando alguém sabe demais, todo mundo é suspeito. E todo mundo tem algo a esconder. Foi Dona Lúcia do 201 quem disse primeiro: "É o homem do 704. Vários moradores concordaram. O murmúrio cresceu. O homem do 704. O sujeito que se mudou há 7 meses e que ninguém conhecia. Ninguém sabia o nome. Ninguém sabia a profissão. Ninguém jamais o viu carregar sacola de mercado, receber encomenda, descer para pegar correspondência. Ele existia apenas como um número no interfone que nunca tocava." "Eu moro exatamente embaixo dele", disse Dona Lúcia. "Apartamento 604. E posso jurar por Deus, eu nunca ouvi um único som vindo de cima. Em 7 meses. Nem passo, nem televisão, nem descarga, nem chuveiro. Nada. É como se o apartamento estivesse vazio." "Mas não está", cortou seu Geraldo, o porteiro. "As câmeras mostram ele entrando no elevador. Ele sobe, aperta o 7 e entra no apartamento. Eu vejo isso pelo menos 3 vezes por semana." "E quando ele sai?" Seu Geraldo hesitou, coçou a nuca e disse algo que fez a sala inteira prender a respiração: "Eu nunca vi ele sair." Cláudia não era do tipo que acreditava em fantasmas. Era advogada, racional, metódica. Pediu acesso às gravações das câmeras de segurança dos últimos 6 meses e passou 3 noites analisando. Os resultados foram inquietantes. O homem do 704 aparecia nas câmeras do lobby em média 4 vezes por semana. Sempre de noite, sempre entre 22 e 23 horas. Vestia roupas escuras, nunca as mesmas, mas sempre no mesmo tom, preto, cinza chumbo, azul marinha. Rosto parcialmente encoberto por um boné, ombros curvados, não carregava nada, não falava com ninguém. Entrava, ia direto ao elevador, apertava o 7
e desaparecia. Mas havia uma anomalia. Em determinadas noites, Cláudia contou 7 ocorrências em 6 meses. O elevador subia até o 7º andar sozinho. Ninguém havia apertado o botão no lobby. Ninguém havia chamado de cima. O elevador simplesmente ia. Falha no sistema, disse o técnico de manutenção quando ela perguntou. Elevadores antigos fazem isso. Cláudia não engoliu. Pediu a conta de luz do 704 à administradora. A resposta veio por e-mail, seca, numa linha. Consumo acumulado dos últimos 7 meses, 0 kWh. 0. Nenhum watt. Nenhuma luz acesa, nenhum chuveiro elétrico, nenhuma tomada utilizada. 7 meses de consumo rigorosamente igual a um apartamento sem morador. Mas alguém entrava ali toda semana. Alguém enviava bilhetes. Alguém sabia coisas que não deveria saber. Cláudia marcou uma data. Na sexta-feira seguinte, com autorização da administradora e acompanhada do porteiro e de 2 vizinhos, abriria a porta do 704. Sexta-feira, 15 horas. Cláudia, seu Geraldo, Dona Lúcia e Marcos do 505 subiram juntos. O corredor do 7º andar estava silencioso como sempre. A porta do 704 era idêntica às outras, mesma tinta bege, mesmo número metálico, nada que a distinguisse. Cláudia girou a chave reserva. A porta abriu sem resistência. E o que encontraram do outro lado? Nada. O apartamento estava completamente vazio. Não vazio no sentido de poucos móveis. Vazio no sentido literal. Não havia uma cadeira, um colchão, um copo. Não havia cortina nas janelas. Não havia lâmpada nos bocais. O chão era de cimento bruto. O revestimento jamais foi instalado. A cozinha não tinha pia. O banheiro não tinha vaso. Ninguém mora aqui, sussurrou Dona Lúcia. Não tem como alguém morar aqui. Mas então Marcos acendeu a lanterna do celular e apontou para a parede da sala. As paredes, todas as 4 paredes da sala, do chão ao teto, estavam cobertas de escrita. Letra miúda, apertada, em caneta preta, a mesma caneta dos bilhetes. Não era grafite aleatório, não era loucura espalhada, era organizado, metódico, como um arquivo. Cláudia fotografou tudo, cada parede, cada anotação, cada detalhe. Depois desceu até a guarita e disse a seu Geraldo: preciso do histórico de moradores do 704. Quem morou aqui antes desse homem? Seu Geraldo não precisou consultar arquivo. A resposta veio imediata, como algo que ele carregava há anos sem conseguir largar. Dona Madalena. Maria Madalena Guimarães. Morou no 704 por 31 anos, desde que o prédio foi entregue. E o que aconteceu com ela? Seu Geraldo esfregou as mãos, como quem tenta limpar algo que não sai. Morreu, em 2014, sozinha, no apartamento. Seu Geraldo esfregou as mãos, como quem tenta limpar algo que não sai. Ela tinha 82 anos. Viúva. O filho morava em São Paulo, ou pelo menos era o que ela dizia, nas raras vezes que falava com alguém. Na verdade, Dona Madalena não falava com quase ninguém. Eu dava bom dia todo dia. Ela respondia com um aceno. Às vezes nem isso. Ele fez uma pausa. Em novembro de 2014, o pessoal da limpeza notou um cheiro. Chamaram os bombeiros. Arrombaram a porta. Dona Madalena estava sentada na poltrona da sala. Televisão ligada. A conta de luz vencida em cima da mesa. Os bombeiros estimaram que ela tinha morrido há 11 dias. 11 dias, repetiu Cláudia. 11 dias. E ninguém neste prédio percebeu que ela não saía mais. Ninguém estranhou. Ninguém bateu na porta. Ninguém perguntou. Cláudia sentiu o estômago revirar. Não de nojo. De reconhecimento. Porque ela morava naquele prédio desde 2010. E ela tampouco havia percebido. E o filho? Veio para o enterro. Ficou 2 dias. Não falou com ninguém do prédio. Só com a administradora, para resolver a papelada. Depois sumiu.
Eu achei que tinha vendido o apartamento. E não vendeu? O 704 nunca foi vendido. Nunca foi alugado. O IPTU continua no nome da Dona Madalena. E 7 meses atrás, alguém começou a entrar ali. Cláudia voltou às câmeras. Desta vez não procurava padrões de horário, procurava o rosto. Avançou frame por frame nos momentos em que o homem entrava no lobby. Na maioria, o boné cobria demais. Mas numa gravação de 14 de fevereiro, às 22h41, ele tropeçou no degrau da entrada. O boné escorregou por um segundo. O rosto apareceu. Cláudia ampliou. Era um homem jovem, 30 e poucos anos, rosto magro, barba curta e irregular, olheiras fundas. A expressão não era de alguém que comete um crime, era de alguém que carrega uma dor grande demais para o corpo que tem. Ela enviou a imagem para seu Geraldo. A resposta veio em menos de 1 minuto. É ele. É o filho da Dona Madalena. O nome dele era Henrique. Henrique Guimarães. Cláudia o encontrou nas redes sociais em menos de 10 minutos. Perfil quase vazio. Nenhuma foto de rosto. Nenhum post público. Mas havia uma única publicação de novembro de 2014, sem curtidas e sem comentários. Minha mãe morreu há 11 dias e ninguém notou. Eu morava a 600 quilômetros e notei antes dos vizinhos que moravam a 6 metros. Que tipo de mundo é esse? Cláudia leu aquilo 3 vezes. E na terceira entendeu, os bilhetes não eram ameaças, não eram chantagem, não eram vingança. Eram espelhos. Cláudia subiu sozinha. Tocou a campainha do 704 numa terça-feira à noite, sem avisar ninguém. Ouviu passos. A porta abriu. Henrique estava ali. O mesmo rosto das câmeras, mais magro, mais cansado. Não pareceu surpreso, pareceu aliviado. Você demorou, disse ele. Eu precisava entender antes de vir, respondeu Cláudia. Ela entrou. O apartamento continuava vazio, mas agora, no canto da sala, havia algo que não estava antes. Uma cadeira de plástico e, em cima dela, uma caixa de papelão. Henrique sentou no chão, encostado na parede de anotações, e começou a falar. Eu não vim morar aqui. Eu venho visitar. 3, 4 vezes por semana. De noite, porque de dia eu trabalho. Sento aqui no escuro e fico. Fica fazendo o quê? O que ela fazia. Fico no silêncio. Fico sozinho. Fico sentindo o que ela sentiu durante anos enquanto eu estava em São Paulo fazendo hora extra, achando que mandar dinheiro era o bastante. Eu liguei para ela na semana que ela morreu. Não atendeu. Achei que estava dormindo. Não liguei de novo. Eu não liguei de novo, Cláudia. Foram 11 dias. Cláudia sentou-se no chão, do outro lado da sala. Ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, e os bilhetes? Henrique olhou para as paredes. Eu comecei a prestar atenção em todo mundo aqui. Nos horários, nos hábitos, no que diziam no elevador. Não por maldade, por costume, porque era o que eu deveria ter feito com ela. Eu queria provar para mim mesmo que era possível saber coisas sobre as pessoas se você simplesmente prestar atenção. Eu queria que vocês sentissem o que é ser visto. Não vigiado, visto. Cláudia não chamou a polícia, não fez denúncia, não contou aos moradores, não naquela noite. Antes de sair, abriu a caixa de papelão que estava na cadeira. Dentro, encontrou os pertences de Dona Madalena que Henrique havia guardado. Uma bolsa de couro, um par de óculos, um terço e uma agenda telefônica com os números de todos os moradores do prédio. Na contracapa da agenda, Dona Madalena havia escrito, com letra trêmula, se alguém encontrar isso, me desculpe pelo incômodo. Cláudia convocou outra reunião. Desta vez contou tudo. Nenhum de nós é inocente. Ninguém falou por quase 1 minuto. Mas algo mudou naquele prédio. Mudanças pequenas, quase invisíveis, como as mudanças que importam sempre são. E talvez seja isso.
Talvez a coisa mais perigosa do mundo não seja o vizinho que sabe seus segredos. Seja o vizinho que não sabe nem seu nome. Alô? Tá tudo bem? Aqui no Conta Outra, toda história guarda um mistério. Inscreva-se e esteja na próxima.